Nesse vídeo eu vou falar sobre diferentes formas de preconceito com as quais você vai se deparar aí pelo mundo afora. E também vou falar sobre a forma mais tosca de preconceito com a qual eu já me deparei na vida nesses 37 países. Em qual país será que eu encontrei essa forma bizarra de preconceito? Já vou falar para vocês daqui a pouco. Então, no contexto de morar no exterior, de viajar, que é um assunto que eu sempre trato aqui nos vídeos, eu acho que é relevante falar desse assunto também, ainda mais nesse momento que nós vivemos agora, com tudo que está acontecendo aí no mundo em junho de 2020, isso se torna, infelizmente, ainda mais relevante. E talvez seja tarde para pedir isso em menos de 1 minuto de vídeo, mas eu vou pedir para que vocês assistam antes de comentar, porque muitas pessoas comentam antes de assistir, julgando simplesmente o título e a capa do vídeo, né? O que seria irônico, já que o assunto do vídeo é justamente isso, né? Preconceito. Bem, com tudo isso que está acontecendo no mundo, com a triste morte aí do George Floyd, duas coisas. Eu não tenho lugar de fala para esse assunto, mas eu também não posso ignorar. Eu tenho algo chamado empatia, então eu tenho que mencionar isso brevemente, sem me estender muito no assunto, porque talvez seria até desrespeitoso uma pessoa sem lugar de fala ficar dando pitaco nesse assunto. Eu disse que no final do vídeo eu ia falar com vocês sobre a forma mais tosca de preconceito, né, que é para dar risada. Só que essa forma agora, que é o preconceito racial, isso não é tosco, isso é a forma mais brutal, talvez a pior que exista. Então, eu não vou me estender no assunto, eu só vou falar 3 coisas aqui. O primeiro é que, sim, embora o racismo exista, isso não é papo de esquerda, existe sim, até um certo ponto, um racismo sistêmico, estrutural, mas ao mesmo tempo há também aí um pessoal muito chato que sai por aí caçando pelo em ovo e chamando todo mundo, acusando falsamente de racismo. São as pessoas que vão te chamar de racista porque você não gostou do filme Pantera Negra, né? O que é ridículo, é um exagero, isso não ajuda ninguém. E como o YouTube sempre me censura quando eu falo desses assuntos, né? Vou ter que repetir algo que eu já falei, mas o YouTube censurou. Quando essas pessoas fazem isso, isso é ruim triplamente, né? Isso é triplamente ruim porque, número 1, isso é ruim para elas mesmas, porque isso acaba criando um estresse desnecessário, isso reflete uma falta de empatia, uma falta de pensamento crítico e uma desonestidade intelectual também por parte dessas pessoas que fazem essas falsas acusações. E 2, isso é muito ruim, muito perigoso para as pessoas que sofrem essas falsas acusações. No mundo onde existe racismo de verdade, não tem por que você ficar falsamente acusando pessoas de racismo quando elas não são racistas. Isso atrapalha e muito. Imagine quantas reputações foram injustamente destruídas por essas pessoas. E número 3, e o pior de tudo, isso é ruim justamente para as minorias que essas pessoas fingem tentar defender. Isso é ruim para as pessoas que sofrem com preconceito de verdade, que sofrem com racismo de verdade e que agora tem que lidar com o fato de que esse termo tão importante, tão pesado, tão útil está sendo banalizado. E agora mais do que nunca a gente precisa do peso dessa palavra. E esse problema, que é a banalização de certas palavras, é um problema subestimado. Isso cria uma confusão desnecessária. E agora, número 2 que eu tenho a falar sobre essa questão aí do racismo é que o óbvio, isso existe, tá? Como eu disse, isso não é papo de esquerda, há sim uma questão histórica, até um certo ponto há sim uma questão estrutural, há um certo viés, né, uma bias em inglês, né, um viés. Já ouvi até testes que você pode ver no livro Blink, do autor Malcolm Gladwell, que ele mostra que muitas vezes em testes psicológicos, muitos brancos e às vezes até os próprios negros acabam tendo um certo viés contra os próprios negros. Então o racismo existe em diferentes formas. Agora, o como que ele é combatido é que muitas vezes eu não concordo, principalmente com certas ideologias de esquerda, porque você reconhecer que um problema sério existe não quer dizer que tudo que você fizer para combater esse problema tá valendo. Eu não acho que é assim, eu acho que de boas intenções o inferno está cheio. Eu acho que ter boa intenção não é o bastante para combater um problema sério, um problema histórico e um problema que, sem dúvida, já arruinou a vida de muita gente. Então esse não é um problema que a gente vai resolver só com boas intenções, sem pensar criticamente, ou agindo simplesmente emocionalmente, né? Aquele político, aquele artista que quer simplesmente parecer um bom moço, que quer mostrar que tem boas intenções e tudo mais. A gente não precisa simplesmente de coração para resolver esse problema. Sim, nós precisamos de coração, mas precisamos de cérebro também. E muitas vezes há certas ideologias que acabam meio que indiretamente ou diretamente impondo ao pobre e ao negro, dizendo o que eles podem pensar, o que eles devem pensar, como eles devem agir, como não devem, muitas vezes também impondo dogmas, né? O que eles não podem fazer, o que eles não podem pensar. Eu acho que isso não ajuda o pobre
e não ajuda o negro também. É por isso que eu sugiro aqui para vocês basicamente dois nomes que eu me lembro agora, vou deixar mais alguns escritos aqui na tela, que é o Larry Elder, que é um intelectual negro americano, e também a Ayaan Hirsi Ali, que são pessoas que, além de ter um lugar de fala, elas têm ideias que muitas vezes vão contra certos dogmas que muitas ideologias acabam impondo em cima do pobre e do negro também. E uma última dica, né, para você que é negro. Muitas pessoas me perguntam aqui como que é o preconceito racial no país X ou Y, e como eu disse, não tem como, eu não tenho lugar de fala, não tem como eu saber disso. O que você pode fazer, talvez você já tenha obviamente buscado isso em português, mas coloque essa frase aqui em inglês no YouTube. Por exemplo, being black in, eu coloco o nome da cidade, do país, e em inglês tem muitos mais resultados. Aí você vai ver pessoas falando das experiências dela, das experiências que elas tiveram como negro numa certa cidade, num país, e com isso você vai ter uma ideia muito melhor do que qualquer coisa que eu, não sendo negro, vou poder falar pra você. Ok, eu acho que eu já tratei aqui da parte mais pesada do vídeo, já falei do pior tipo de preconceito que existe. Agora vou falar de uma coisinha aqui um pouco mais light, mas que ainda assim vai ser um problema para algumas pessoas. Que é, eu disse que você não vai se livrar totalmente do preconceito, porque, olha a igreja aí, ó, dando um sinal aí. Porque mesmo que você vá... A igreja começou a tocar o sino aqui, tentar me afastar um pouco, mas não sei se vai dar. Na última vez que eu tentei gravar nesse parque, esses sinos ficaram tocando por 5 minutos. Não é muito tempo, mas quando você está esperando para fazer um vídeo, 5 minutos é uma eternidade. Será que é um sinal dos céus para eu ficar quieto e não falar desse assunto? Então, finalmente os sinos pararam. E eu já falei para vocês aqui sobre a parte mais difícil, a parte mais chata, porém necessária do vídeo. E agora, aqui eu vou falar sobre 3 exemplos aqui de preconceito interno. Vocês já vão entender o que é. O primeiro exemplo aqui eu vou citar os Estados Unidos. O estado da Califórnia, no momento, está em uma decadência absurda e desnecessária. E devido a isso, muitas pessoas estão migrando, saindo da Califórnia, indo morar, por exemplo, no Texas. E assistindo vídeos sobre o assunto, você vê várias pessoas de outros estados e do Texas também, né, com comentários que poderiam ser interpretados como, talvez, comentários preconceituosos contra as pessoas da Califórnia, dizendo, olha, eu não quero que vocês venham aqui para o nosso maravilhoso estado que reflete a beleza do sonho americano, não quero que vocês venham para cá trazer essas ideologias decadentes que destruíram a Califórnia. E sem contar o caso do Brasil também, é óbvio que há preconceito de uma região para outra, quando você migra de uma cidade, de uma região para outra, devido a ter vindo daquela região ou do seu sotaque, talvez esse é um dos inúmeros preconceitos que você vai sofrer dentro do Brasil. E outro exemplo recente, né, como eu estou em Portugal agora, mais um exemplo de preconceito interno aqui. Uma TV, um canal de TV, acho que foi a TVI, em março, colocou uma reportagem onde ela disse que as pessoas do norte de Portugal, provavelmente uma reportagem que veio lá do sul ou de Lisboa, não sei, mas disse que as pessoas do norte são menos educadas e mais pobres. E claro, muitas pessoas aqui do norte ficaram furiosas com isso e, consequentemente, esse canal de televisão teve que se retratar logo depois e pedir desculpa por isso. E isso não é por acaso, né? Mesmo num país que é pequeno no mapa, como Portugal, você também vê essa certa rivalidade entre diferentes regiões. Há também, no português daqui, palavras pejorativas para se referir a pessoas que vêm das aldeias. Há também, no caso das pessoas dos Açores, que tem um sotaque mais difícil de entender, eles também muitas vezes são alvos de piadas. Então, o que eu quero dizer com esses 3 exemplos de preconceito interno, né? O cidadão do país contra outro cidadão ali vai ter esse preconceito. Então, é óbvio, você tem que ajustar as suas expectativas e saber que quando você sai de outro país, outra cultura e chega aqui ou em outro lugar, talvez vai haver algum tipo de estereótipo, de um preconceito fraco ou forte, ou um viés talvez contra a sua cultura, as suas origens. Isso pode, infelizmente, não estou dizendo que é certo, que é bonito, estou dizendo que você tem que ajustar as suas expectativas. E entender também que muitas vezes você paga pelos pecados dos ancestrais, tem tipo aqui um pecado original aqui, porque houve diferentes levas de imigração brasileira em Portugal que deixaram um legado, digamos, uma reputação não tão boa e que às vezes você acaba ali sendo erroneamente classificado como mais uma dessas pessoas. É quando eu olho para esses exemplos que eu vejo que talvez o preconceito como um todo nunca vai acabar 100%. Talvez em 2060, na colônia em Marte, vai surgir uma nova forma de preconceito para refletir a sociedade da época, não sei. Isso também não é uma desculpa para dizer que, não, então deixa como tá e pronto. Porque como eu disse, há uma forma muito ruim que é o preconceito racial, isso tem que acabar, é claro. Mas mesmo quando isso acaba, mesmo quando você que é negro vai para um lugar onde só há negros, não há mais preconceito racial. Vai haver outra forma, as pessoas vão te julgar por alguma outra coisa que não tem a ver com a cor da sua pele.
Tem um vídeo meu de 3 anos atrás que eu postei em junho de 2017 lá no canal do Mundo, no meu outro canal. Esse vídeo não teve muito alcance, mas uma pessoa me perguntou sobre a questão do preconceito no trabalho em países estrangeiros. Então eu fiz um vídeo sobre isso, falei sobre algumas coisas lá. Eu lembro que eu mencionei a questão do pensamento crítico, né? Que quando eu falo disso, as pessoas tipo, que assunto chato, vou dormir. Porque parece aquelas coisas que não têm relevância à vida prática, mas tem. Porque quando você une pensamento crítico, é que você consegue saber o que é fake news, o que não é. O que é um caso real de preconceito e o que é uma mentalidade de vítima. Você consegue separar o fato da ficção, o exagero do bom senso. Você consegue separar a parte emocional da parte racional, o que devia acontecer com mais frequência na internet. Então, mais uma vez, minha dica: pare, estude falácias lógicas, como separar a emoção da razão, pensamento crítico. Você não tem que fazer uma faculdade sobre isso, embora muitas faculdades ensinam isso também, faculdades de filosofia, de direito e tudo mais ensinam pensamento crítico, mas há muitos vídeos na internet, há livros também que você pode estudar e se aprofundar nesse assunto, e isso vai fazer muito por você. É sério, até emocionalmente, porque quando você consegue separar fato de ficção, você se estressa menos. O mundo seria muito melhor se as pessoas conseguissem pensar criticamente. É sério, é sério. E aí vem a questão da empatia também, porque nós estamos passando aí por uma crise de falta de empatia, e não simplesmente uma crise de saúde. Você vê que a empatia também está relacionada com saúde mental e tudo mais. E é isso, o que eu falo muitas vezes metaforicamente aqui, que eu digo que algumas pessoas não têm cérebro e nem coração. Cérebro, pensamento crítico, coração, empatia. Quando você não tem essas coisas, ou só tem uma dessas coisas, aí é que você está mais suscetível aí a cometer muitas burradas, muitos erros de lógica, ou então aquelas políticas que só são baseadas em boas intenções, mas que acabam não dando fruto e resolvendo o problema. Enfim. Esse clima maravilhoso aqui até que combina com o assunto do vídeo, né? Tá querendo começar a chover, já tá caindo umas gotinhas aqui, né? Mas enfim, quando você sai do Brasil, pense no tanto de preconceito que você deixa pra trás, certo? O tanto de preconceito que você vai deixar de sofrer totalmente, ou pelo menos que você vai sofrer com bem menos intensidade do que você sofreria no Brasil. Eu até fiz uma lista aqui. Pensa, por exemplo, na classe social. Isso não é achismo, porque se você pegar ali o trabalho do sociólogo holandês, o Geert Hofstede, as dimensões culturais e o índice da desigualdade do poder, por exemplo, você vê que sim, em países como o Brasil há uma desigualdade desnecessária e um preconceito enorme com classe social. O preconceito também com subemprego, né, que é um termo aí que eu coloco entre aspas, que muitas pessoas falam. Na Austrália eu trabalhei como jardineiro e como garçom, sem vergonha nenhuma. Pegava lá o trem depois do trabalho todo sujo e não tinha problema nenhum. Tinha pessoas do meu lado ali no trem que também eram advogados com terno e gravata e não tinha problema. Eu estava ali ganhando $25 a hora, que era mais do que eu comecei ganhando no escritório, era mais do que muitas pessoas ganhavam trabalhando no escritório. Então, né, o subemprego ali, né, não vai ter mais preconceito contra isso. É um trabalho valorizado financeiramente e culturalmente também. Agora, se você pega o metrô ali todo sujo com a sua marmitinha, né, na linha amarela de São Paulo, as pessoas já não vão olhar para você da mesma forma, talvez. E também o preconceito sobre como você se veste, né? Muito comum nos Estados Unidos também, em países onde há essa cultura da ostentação, do consumismo, sobre a qual eu já falei muito aqui nos outros vídeos. Vou deixar linkado aqui nos cards alguns vídeos onde eu falo sobre essa cultura de ostentação. Então no Brasil você é assim muito mais julgado com base em como você se veste. Eu senti um alívio tão grande quando eu fui morar no Canadá. Um país mais rico, eu achei que a pressão seria maior para você ter roupa de marca e tudo mais, só que não. Ou então em muitos países da Europa, você não ter carro por escolha própria, tendo dinheiro ou não, é uma escolha, não tem problema. Já no Brasil, nos Estados Unidos, muitas vezes você tem essa pressão social para ter carro. Mesmo quando você não precisa, mesmo quando você não tem dinheiro, você tem que também não somente ter o carro, mas ter o carro, né? O carrão, trocar de carro também. E se você não troca, você é um pé rapado. E eu poderia continuar citando vários outros preconceitos mais típicos ou mais fortes no Brasil. Só que eu deixei por último aqui esse que é bizarro, que é o preconceito com sobrenome, né? E é tão comum, muitas pessoas no Sul vão achar isso tão comum, talvez vão até discordar disso, mas achar comum que pode até ser estranho eu colocar isso nessa lista, mas eu não vi isso em outro lugar, em 37 países, ou pelo menos não com a mesma intensidade que eu vi no Brasil. A minha família, por parte de pai, vem do sul do Brasil, então já morei em Santa Catarina também, e eu vi em Chapecó, era desnecessário, mas isso, claro, eu era adolescente, isso foi em 2001. Deve ter mudado, espero que tenha mudado, quem mora aí pode falar se sim ou se não, mas eu lembro que sempre que alguém abria uma lojinha, tinha que ser uma lojinha com sobrenome italiano
ou alemão. Se você abrir uma lojinha, um mercadinho e colocar lá Mercadinho Pereira ou Mercadinho Pereira da Silva, esquece, você não vai ter cliente. Como eu disse, espero que tenha mudado. Esse aqui é um vídeo sobre preconceito, então não vou ser preconceituoso, não vou generalizar. Espero que tenha mudado, mas pelo que eu me lembro, em 2001 era assim. E ainda há muitas pessoas no sul do Brasil que tem essa mentalidade, que tem um preconceito com sobrenome. Tipo, você tem que ter um sobrenome alemão ou italiano para você ser considerado um ser humano digno, né? Senão você é menos do que uma pessoa que tem um sobrenome alemão. Isso é absurdo, porque, cara, é uma mania. Eu tenho que tomar cuidado para não falar besteira aqui, não ofender algumas pessoas, mas eu fico puto com isso, porque quando você vai para a Alemanha de verdade, para a Itália de verdade, eles não têm esses preconceitos bizarros. Então um Pereira, um Silva ou outro sobrenome português seria muito mais facilmente aceito na Alemanha de verdade do que em muitos lugares do sul do Brasil. Esse é o tipo de preconceito mais bizarro que eu já vi em 37 países. Então você que sofre com preconceito tem todo o meu apoio. Agora você que tem mentalidade de vítima e que acha que você vai ser maltratado, você que é branco, classe média, e acha que você vai ser um cidadão de segunda classe porque você está em outro país, é sério, para com isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Então não vou me repetir. Tem esse vídeo aqui que eu fiz lá na Ilha da Madeira, né? Que eu falei que o brasileiro no exterior muitas vezes sofre à toa. Então dê uma olhada nesse vídeo, vou deixar nos cards e no final aqui também. Falando em Ilha da Madeira, mês que vem estaremos lá, vamos mostrar mais pra vocês, não só nesse canal, mas também lá no canal do casal, onde nós falamos só sobre viagem. E também outra coisa que eu menciono pra vocês aqui, ó, você que não fala inglês fluente ainda, dê uma olhada no meu treinamento de inglês que vai te ajudar a sair do intermediário e chegar à fluência. Eu passei por isso, fiquei preso no nível mais ou menos do inglês, eu sei como que é e posso te ajudar com esse problema também. Eu sei que eu repeti algumas coisas aqui, tá? Mas é que quando eu falo desse assunto, o YouTube detona e censura os vídeos, então eu tento falar de novo para ver se dessa vez pelo menos o vídeo vai para frente. Vou deixá-los aqui com dois vídeos relacionados. Esse vídeo que eu falei, que eu fiz lá na Madeira, né, sobre a mentalidade de vítima de muitos brasileiros, e esse outro vídeo aqui que o YouTube vai sugerir para você. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.